Ah, que maravilha, né? O Uhum. Senhor é sempre bom, sempre nos socorre, né? É. E eu, durante esse bate-papo, assim, e o que o Eduardo ia falando, eu senti, assim, que pessoas escutando a live podem ter pensado, né, que realmente passaram por algumas aflições, passaram por alguns momentos, assim, que daqui a pouco vem o sentimento de culpa, né? Pá, se eu tivesse conhecido o Senhor de pequenininho, eu não teria passado por esses sofrimentos. Uhum. E aí daqui a pouco agora vem um sentimento de culpa, né? Pá, e agora? Poxa vida, né? Que ruim isso foi pra mim, foi pro fulano, pra fulana, pros meus filhos, etc, né? Uhum. Mas entende assim que todas as coisas, e tá escrito, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, né? Então tudo que passou foi importante e vai ser importante para que tu enxergue isso agora, se tu tá te aproximando agora do Senhor e de Deus, para que tu entenda tudo isso que passou agora olhando com os olhos do Senhor. Uma palavra aí que é da moda agora, o ressignificado, né? Isso é antigo já. Quando Jesus disse, né, através do apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então pede ajuda, assim como o Eduardo falou, pede ajuda. Senhor Jesus, como é que eu enxergo isso que aconteceu comigo com olhos bons? Me ajude. E Deus vai te iluminar. Deus vai te mostrar, né, o que aconteceu, por que aconteceu e o que isso faz hoje tu te tornar uma pessoa mais forte em Deus. No capítulo 6 ele traz um pouco sobre a personalidade, né? Fala que a personalidade é a nossa essência, né? É o que caracteriza como a gente age e que isso pode ser influenciado por fatores internos, né? Aí pode ser genética, algo intrínseco nosso, né? E também por fatores externos, como o lugar onde a gente cresce, o nosso relacionamento com a família, né? Tudo isso contribui para a nossa personalidade. E o que eu achei interessante, que fala muito sobre ânimo dobre, que seria quando a gente oscila na personalidade, né? Uma hora a gente está feliz, daqui a pouco a gente está triste, desanimado, uma hora a gente está irado, daqui a pouco a gente está manso, outra hora a gente não consegue manter a gente não consegue ser estável, né? E o que eu recebi assim no livro é que Deus, através da palavra da Bíblia, ele quer fazer com que nós sejamos estáveis, né, na nossa personalidade, que a gente mantenha sempre a estabilidade nas reações do que acontece conosco, assim como Jesus foi, né? Se a gente pegar o exemplo de Jesus, ele foi sempre manso, né? Ele foi sempre, independente se eram rude ou gentil com ele, ele era amoroso com todos, né? E os conselhos de Deus para nós são os melhores, né? Ele nos ensina que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar, que a gente tem que ajudar. E isso ajuda a gente a formar essa personalidade estável, né? A gente fazer o que Deus nos diz que é o melhor para nós, né? E às vezes a gente vai com a nossa vontade e a gente acaba se machucando, assim. Eu achei isso foi que eu senti assim nesse capítulo. Né? E aí um testemunho que eu falei na minha vida, e eu ouço no mínimo umas 2 vezes por mês, as pessoas compartilham isso comigo, é assim, eu comecei a ler a Bíblia, faz 30 dias, mais ou menos, esse período assim curto, né? Não mudou nada na minha vida. Eu tô com a mesma esposa, com o mesmo marido, com o mesmo emprego, com os mesmos problemas, mas alguma coisa aqui dentro mudou. Eu já estou começando a ter paz, né? Por quê? Porque começou um tratamento, né? Então começou o tratamento, que nem alguém está com dor, o médico dá um analgésico. Resolveu? Não.
mas nós já começamos o tratamento. Então, tu já está nas mãos do médico, né? E aí, dali em diante, começa essa cura interior. E aí Deus vai restaurando, vai transformando, vai restaurando, vai mudando, né? E isso é incrível, né? Me diz uma coisa, tu já tomou paracetamol? Oh, quem nunca? Para que serve o paracetamol? É infecção? Para que é? Eu não sei bem certo. Eu tomo quando eu tô com dor de cabeça. Dor de cabeça. Qual é o Mas princípio ativo dele? o princípio ativo dele é tirar a dor de cabeça. Tá vendo? Olha só, quem nunca, né? Tu disse, quem nunca tomou um paracetamolzinho, né? A gente nem sabe o que é isso aí. Mas nos falaram que ajuda e tu vai lá e põe em prática. Toma. A mesma coisa é Deus. Só qual é o problema? A gente sabe que Deus ajuda, mas a gente não toma o comprimido de Deus, né? A gente não põe em prática, né? Então, ele diz assim, tu quer ter paz? Perdoa, perde o teu direito. Não, esse comprimido é muito grande, né? Esse eu não vou tomar. Eu não vou tomar esse aí, né? E aí a gente não tem a experiência, né? Então, tu não precisa crer com toda a tua força, ter uma fé que move montanhas. Tu precisa botar em prática. E tem uma palavra aqui em Salmos 81, uma palavra que cada pouco ela vem aos meus olhos e eu queria compartilhar com vocês também. Que é em Salmos 81, a partir do verso 13. Aquilo que passou, a gente vai pensar assim, né? Como Deus ensinou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E busca o conforto do Espírito Santo a partir de agora. Mas a partir do dia de hoje, esse conselho aqui, ele vai ficar vivo no meu e no teu coração, para que a partir de hoje a gente siga nesse modelo. E aqui diz assim, ó: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. É o que a gente falou hoje, né? Escutar o Senhor, entender os princípios dele, colocar isso em prática. Eu, Deus falando, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Tudo aquilo que hoje te faz mal, tudo aquilo que hoje te oprime, tudo aquilo que hoje te coloca medo, angústia, rancor, ele de pronto abate isso e deitaria a mão contra os teus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então aqui são palavras, são promessas do nosso Deus para quando a gente escuta o falar dele e coloca isso em prática, principalmente isso. Porque Deus não criou e não fez toda essa escritura acontecer através dos servos dele para que fosse desprezado por nós, ou para que fosse usado como um amuleto dentro de casa, aberto numa página a vida inteira. Não. A preocupação foi desses escritos chegarem na nossa mão para a gente poder realmente pegar conselho por conselho e colocar a nossa vida em ordem. E além de colocar a nossa vida em ordem, outro conselho que ele dá aqui é da gente não ser egoísta e a gente poder ajudar mais e mais pessoas com toda essa riqueza que existe na palavra de Deus. Um dos meios de multiplicar essa ajuda é através dos livros da editora Vento Sul, né, que eu confio demais. Eles têm, que nem o Eduardo falou, em 3 páginas, em 2 páginas, mais de 5 citações bíblicas, né? Ou seja, os livros te levam para dentro da palavra e o que a palavra nos ensina, a gente consegue colocar de forma prática com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, nossos pais, com o patrão, com o empregado, na vida da igreja, em todas as áreas. E até quando a gente está sozinho, daqui a pouco a gente está sozinho, está perturbado,
Às vezes a gente não consegue nem ficar sozinho. A gente precisa de uma rede social, ou a gente precisa dormir, ou a gente precisa de subterfúgios aí para fugir da realidade porque a gente não está suportando. O que a palavra de Deus faz? Ela vai te colocar a certeza no coração que tem um que é grande, que é poderoso, que cuida de ti. E aí tu consegue descansar. E depois que tu descansa nessa certeza, tu enche teu coração de amor, que tu começa a querer retribuir todo esse amor que tu já ganhou de Deus. E essas coisas aqui começam a acontecer. Da gente querer partilhar a palavra, da gente querer ajudar mais pessoas. Esse é o indicador de que tu realmente é grato por tudo que tu recebeu de Deus. Quando tu começa a multiplicar essa semente que tu recebe. Quando tu divide isso que tu recebe com a tua família, com os teus amigos, com os teus conhecidos, familiares, né? Então eu queria deixar essa mensagem assim para todos, né? Creio que são dias de angústia que a gente está vivendo, dias opressivos, dias que nós precisamos demais de um socorro divino. E esse socorro divino ele está diretamente ligado com a nossa obediência à palavra. Então, se a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, tomem por hábito, dá uma lida na Bíblia todo dia. Começa ali pelo livro de João, de repente, né? É um livro que fala muito sobre o amor de Deus. Isso vai te trazer conforto, vai te trazer segurança. O Novo Testamento, todo ele, né? A gente enxerga, assim, a vida de Jesus e, sob forma de doutrina, assim, né? A vontade que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, pega por hábito. Isso aqui vai te trazer, com certeza, paz. Vai tirar essa angústia, vai tirar essas perturbações da tua mente. Muito mais do que um remédio. Mas tu precisa acreditar e tu precisa dar esse passo também. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos aqui. Desejo do fundo do meu coração que todo joelho se dobre e que toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O quanto antes. Tá bom, amados? Que Deus abençoe a todos.